Bom, esse é mais um daqueles vídeos da playlist com 13 indicações. Caso você não saiba a que eu estou me referindo, de vez em quando eu faço aqui alguns vídeos indicando 13 coisas para vocês. 13 discos do Bob Dylan, 13 músicas da Patti Smith, 13 músicas que foram gravadas por grandes intérpretes da nossa música, 13 textos da literatura soviética e russa, 13 romances brasileiros contemporâneos, 13 contos de terror, etc, etc, etc. Vou deixar o link certinho para essa playlist lá embaixo, tem bastante coisa lá já. Então, caso você não tenha visto, eu sugiro que você veja. E sempre, quando eu faço esses vídeos, eu peço para que vocês deixem sugestões para mim de que eu posso indicar para vocês no futuro. E uma moça chamada Karina Brolo, ela pediu para que eu fizesse uma lista com 13 indicações de discos de música popular brasileira. E essa sugestão acaba acatando também um pedido da Camila Navarro, que é uma inscrita de longa data aqui do canal. E a Camila sempre fala que gosta muito de me ouvir falando sobre música. Então, de certa maneira, o pedido da Karina, ele contempla também o pedido da Camila. Só que aí, vocês vão notar que eu sempre roubo nessas indicações, né? E vocês vão notar que eu estou tomando esse termo música popular brasileira não como aquilo que a gente entende em um primeiro momento como MPB, né? Aquela MPB mais clássica, que tem alguns nomes que são bem, enfim, reconhecíveis em um primeiro momento e associáveis a esse rótulo da MPB. Na verdade, eu expandi um pouco essa noção de música popular brasileira e acabei incorporando aqui também discos que, em um primeiro momento, pertenceriam a outros gêneros musicais. Então, ao invés de simplesmente 13 indicações de discos de música popular brasileira, eu resolvi fazer aqui 13 indicações de discos da música brasileira de maneira geral. É claro que isso por si só já comporta uma trilogia dentro dessa série das 13 indicações. Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer essas trilogias. E dessa vez não será diferente. Eu não coloquei aqui esses discos seguindo assim uma ordem de qualidade, na minha opinião. Então, não é que eu acho o 13º pior do que o 12º e esse, por sua vez, pior do que o 11º e assim por diante até o disco que ocupa o primeiro lugar. Mas eu tinha que, enfim, organizar esses discos de alguma maneira. Então a maneira que eu resolvi organizar foi mesmo no modo como eles vieram a mim. Quando eu resolvi sentar para pensar nessa lista, eu pensei qual que é o primeiro disco que me veio à minha mente. Então eu já anotei e assim eu fui fazendo, porque eu acho que dessa maneira um pouco caótica, eu consigo, enfim, ser um pouco mais justo, digamos assim, com todos esses discos, porque são discos pelos quais eu tenho um carinho muito grande por todos eles. Então seria muito difícil eu falar que um é melhor do que o outro, até porque vocês vão ver que são discos muito diferentes uns dos outros, né? Então, e é claro, fica sempre o convite para que você não apenas deixe a sua sugestão de próximas indicações que eu possa fazer, mas também para que você deixe indicações de 13 discos de música brasileira, porque assim o nosso repertório comum ele vai aumentando com o passar dessas nossas conversas aqui, desses meus monólogos aqui, na verdade, né? Então, enfim, mais uma vez, muito obrigado, Karina, pela sugestão de pauta aqui, né? E ocupando o 13º lugar dessa lista, eu coloquei um disco de 1976. É um disco, talvez seja o disco mais clássico dessa cantora, que é uma cantora que inclusive ficou faltando na minha lista de 13 músicas interpretadas por cantoras brasileiras. Eu estou falando aqui de um disco chamado Falso Brilhante, da Elis Regina. Esse foi o primeiro disco da Elis que eu ouvi. Eu não sou um grande conhecedor da obra da Elis Regina, não tenho um motivo específico para isso. Simplesmente eu não conheço tanto quanto eu conheço, sei lá, por exemplo, a obra da Maria Bethânia, né? Então, enfim.
que é uma obra que eu conheço com mais profundidade, etc e tal. Mas eu tenho muito apego ao Falso Brilhante, que, como eu disse, talvez seja o disco mais célebre, mais clássico da Elis Regina, ou pelo menos é o mais conhecido por aquelas pessoas que não a conhecem com tanta profundidade, como é o meu caso, exatamente porque, enfim, esse disco ele reúne várias daquelas músicas que ficaram quase que eternizadas na voz da Elis Regina. E esse disco em especial, ele tem eu tenho uma relação muito forte com ele, porque esse foi o disco que me apresentou ao Belchior, que é, enfim, um dos meus cantores e compositores favoritos da nossa música. Né? Então, enfim, eu deveria ter, eu acho que uns 9 ou 10 anos, quando eu sentei para escutar esse disco, porque tem músicas, eu não sei se vocês são assim também, mas tão importante na minha vida quanto a literatura foi a música, e então tem músicas que parece que eu sempre ouvi, então eu não sei precisar quando que eu ouvi, ou tem artistas que eu não sei quando eu ouvi pela primeira vez. Eu sei que teve um momento em que eu sentei para ouvir com atenção aquilo que eu já conhecia de longa data. A Elis Regina é um desses casos, então deveria ter aí mais ou menos uns 9 ou 10 anos, quando eu estava na casa da minha mãe, e minha mãe ela tinha uma colega que ela tinha vários CDs e vários discos e várias coisas assim. Era bem naquela fase da transição do disco para o CD, e ela estava se desfazendo dos discos dela, então sempre que eu ia à casa dessa mulher, era uma maravilha, porque ela me dava os discos que ela não queria mais, então. E um desses discos foi justamente o Falso Brilhante da Elis Regina. Enfim, que é um disco que tem lá o Como Nossos Pais, que tem lá o Velha Roupa Colorida, que são duas músicas compostas pelo Belchior. Nesse disco tem o Tatuagem, que é uma música que eu conhecia na interpretação da Maria Bethânia, naquele show. É no Rosa dos Ventos ou é no Drama Terceiro Ato? Agora não me lembro. Mas enfim, a Bethânia, ela gravou Tatuagem, e eu conheci essa música, que é uma música é uma composição do Chico Buarque, mas eu conheci primeiro pela voz da Bethânia, e depois eu escutei aqui na versão da Elis Regina, e gostei tanto quanto da versão da Bethânia. São versões muito diferentes, mas ainda assim. E falando nessas músicas que eu já conhecia e que ganharam uma nova roupa com a voz da Elis Regina, eu coloquei aqui nessa minha lista de indicações do disco Graças à La Vida, que é uma música que eu conhecia na voz da Joan Baez, que é uma cantora de folk norte-americana, que eu já conhecia também ali, tinha conhecido mais ou menos nessa mesma época, principalmente por causa do Bob Dylan. Então, e a Joan, ela no começo da carreira do Dylan, ela sempre esteve muito presente com ele. E a Joan Baez, ela gravou essa música chamada Graças à La Vida. Mas aí eu então conheci a versão da Joan e depois fiquei aqui apaixonado por essa versão da Elis, que eu acho que hoje é até a minha preferida dessa música. Então, em 13º lugar fica aqui Falso Brilhante. Em 12º lugar, eu coloquei um disco. É claro, eu não poderia deixar de fora, já que eu deixei ela de fora da outra lista, eu não podia deixar ela de fora dessa. A Cássia Eller, ela marcou muito um determinado período da minha vida em que eu escutava Cássia Eller assim, repetidas vezes, quase como uma obsessão mesmo. E eu poderia, sei lá, escolher a apresentação dela no Rock in Rio, que foi uma coisa que me deixou extasiado. Eu poderia escolher o acústico dela, que eu ouvi várias vezes, mas hoje em dia eu nem gosto tanto assim daquele acústico. Não que seja um acústico ruim, mas eu acho que aquela Cássia ali, ela não tem nada a ver com o resto. Eu poderia escolher vários outros, mas eu escolhi o primeiro disco dela que eu ouvi, que é um disco de 99, chamado Com Você Meu Mundo Ficaria Completo. E é um disco que me chamou a atenção em primeiro momento por conta da capa. E é um disco que tem uma das músicas mais famosas da Cássia Eller, que é Segundo o Sol. Então, enfim, não é um disco obscuro, desconhecido, não, é um disco assim que ele é bem
bem conhecido, mas ainda assim a gente não costuma pensar nele em um primeiro momento quando pensa na Cássia Eller, né? Então, nesse disco tem o Segundo Sol, tem a música Palavras ao Vento, que também, enfim, é uma música bastante conhecida da Cássia Eller. Também indico aqui desse disco As Coisas Tão Mais Lindas e Meu Mundo Ficaria Completo com Você, que é a música que mais ou menos dá título ao disco, né? Enfim, inclusive esse disco eu conheci depois do Rock in Rio, tamanho foi o impacto que aquilo teve em mim. Eu fiquei muito impressionado com a apresentação da Cássia Eller e depois queria saber quem era aquela mulher, etc e tal. E daí não foi mais a minha mãe, foi o meu pai quem foi responsável, digamos assim, por me apresentar a Cássia. Aí, em 11º lugar dessa minha lista, eu coloquei outro disco de 1976, que é o mesmo ano lá do Falso Brilhante. É um disco do Alceu Valença chamado Vivo. É o meu disco favorito dele. Que, enfim, eu acho que foi com esse disco que eu descobri a psicodelia brasileira, né? E uma psicodelia muito sui generis que mistura, por exemplo, rock, forró, embolada e, enfim, todos aqueles ritmos muito malucos, e tudo isso faz um sentido muito interessante quando a gente vê no contexto do show. Eu gosto muito desse disco porque o Alceu Valença ele fala bastante entre as músicas e eu acho ele muito engraçado. E uma coisa muito legal é que o Zé Ramalho ele estava na banda do Alceu Valença na época em que o Alceu gravou esse disco, em 76. Acho que foi o primeiro disco ao vivo do Alceu Valença, o terceiro dele do estúdio. E o Zé Ramalho estava ali tocando na banda, não sei o que, então tem essa coisa curiosa, né? Enfim, pensando nas músicas desse disco, eu indico principalmente a de Piana, que é uma música assim que eu fiquei enlouquecido quando eu escutei pela primeira vez. A interpretação do Alceu Valença é excelente nessa música, assim como em Papagaio do Futuro, que foi uma música que o discurso que ele faz antes, explicando como a música nasceu, é muito interessante. Então eu prestava muito atenção nessa música desde essa primeira vez que eu escutei. E Pontos Cardeais, que é uma das melhores composições do Alceu Valença, pelo menos na minha opinião. Ele cria alguns versos que são muito interessantes ao longo dessa música, então fica aqui a minha sugestão de Pontos Cardeais. E desse disco como um todo, é um disco bem curtinho, então assim, você consegue ouvir ele muito rapidamente e desfrutar dele de maneira muito, muito interessante, além de ser, evidentemente, uma ótima porta de entrada para descobrir esse universo mais psicodélico da nossa música. E por falar em psicodelia, quando a gente pensa em psicodelia no Brasil, para mim esse disco que ocupa aqui o 10º lugar da lista, ele é meio que obrigatório. Eu estou falando de um disco chamado Gal, de 1969, é um disco da Gal Costa, que enfim é um dos discos mais interessantes, na minha opinião, da carreira da Gal Costa, e é um dos primeiros, exatamente porque ela flerta muito com essa música mais psicodélica, com arranjos muito, muito interessantes e muito inusitados. Então fica aí a minha sugestão, principalmente de Cinema Olímpia, de Tuareg, que é uma música que eu sempre achava muito engraçada quando eu escutava logo que eu conheci o disco. Objeto Sim, Objeto Não também é uma muito boa, e Com Medo com Pedro, que é outra música desse disco da qual eu gosto bastante. Bom, aí em 9º lugar eu coloquei um disco de 72, ainda nesse terreno ali, enfim, da questão psicodélica, do progressivo, embora esse disco aqui que ocupa o 9º lugar ele está mais pro progressivo, mas enfim. Falando então de algo mais progressivo, em 9º lugar eu coloquei Clube da Esquina, o primeiro disco de 1972. Foi um disco que abriu a minha cabeça de uma maneira assim que eu não pensei que pudesse ser aberta em termos musicais. Então é um daqueles discos que transformou a maneira como eu consumo música. Eu lembro que eu escutava esse disco todas as tardes durante, sei lá, uns 2 ou 3 anos. Toda tarde eu escutava esse disco. Enfim, e eu indico dele
Um Gosto de Sol, Nada Será Como Antes, Tudo Que Você Podia Ser e principalmente Um Girassol da Cor do Seu Cabelo, que é uma das músicas mais bonitas da música popular brasileira. Então fica aqui a minha recomendação do Clube da Esquina. Se você tiver aí um exemplar do Clube da Esquina e quiser me doar, faça isso que eu agradeço. Veja só que burrice. Teve uma época que eu tinha esse disco, eu tinha vários discos em vinil mesmo, assim. Né? Inclusive esse que eu fui colocando foi os que eu fui encontrando aqui na minha bagunça, porque foram os que se salvaram. Teve uma época que eu tinha muito disco, só que aí chegou aquilo que eu tinha muito disco, aí eu comecei a ter muito livro também, eu tive que escolher entre uma coisa e outra, e acabei me desfazendo de quase todos os meus discos, e dentre eles estava o Clube da Esquina, aonde que me arrependo até hoje. Mas enfim, então, em nono lugar, Clube da Esquina de 1972, que é o volume 1, tá? Enfim, daquela capa bem icônica, etc. Enfim. Em oitavo lugar, eu coloquei um dos meus discos, enfim, esses todos aqui são discos que são os meus favoritos, claro, mas esse disco aqui é de 1997, em um primeiro momento eu tive muita aversão a ele, porque, eu só escuto MPB e rock, blá blá blá, mas aí depois você começa a pensar melhor e ver que nada disso faz sentido, nem essa categorização da música como se uma coisa fosse melhor do que a outra, enfim. E esse disco eu conheci por causa de um tio meu que gostava muito da banda que toca nesse, que fez esse disco. Esse meu tio, inclusive, já é falecido. E daí, sempre que eu ia à casa dele, ele estava ouvindo esse disco em específico. Então, chegou um determinado momento da minha vida em que eu percebi que eu sabia as músicas, mesmo nunca tendo parado para ouvir o disco inteiro. E daí aquilo me chamou muita atenção e um dia eu resolvi parar para ouvir e fiquei extasiado. Para mim hoje, esse disco ele tá assim no mesmo patamar de muitos discos do Bob Dylan, de muitos discos do Chico Buarque, quando a gente pensa, por exemplo, nesse modo de contar histórias por meio da poesia, por meio da música. E eu estou falando aqui de Sobrevivendo do Inferno, que é um disco de 1997 do Racionais. Enfim, eu fiquei muito feliz quando Sobrevivendo no Inferno foi divulgado como leitura obrigatória da lista da Unicamp, porque eu acho que esse é um disco essencial se você quer, enfim, saber um pouquinho do que era o Brasil na periferia de São Paulo dos anos 90. Eu sei que é uma coisa muito específica, mas ainda assim eu acho que a esse período ele é responsável por muitas das coisas que a gente tem até hoje em dia. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa presença de um discurso neopentecostal e etc. Tudo isso surge nesse período dos anos 90 com mais força. E me parece que o Sobrevivendo no Inferno, ele capturou muito bem esse espírito da época e transpôs isso de maneira maravilhosa por meio dessas músicas, né? Os Racionais conseguiram fazer isso. Então, exatamente por conta disso, fica aqui a minha sugestão. Inclusive, eu já fiz vídeos sobre Sobrevivendo aqui no Inferno aqui no canal. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Eu indico principalmente capítulo 4, versículo 3, Mágico de Oz e a inescapável Diário de um Detento, que enfim, eu acho que é uma música que todo brasileiro deveria escutar essa música agora, nesse exato momento. Pare o vídeo, vai escutar, depois você volta e continua aqui ouvindo eu recomendar outros discos. Mas enfim, em oitavo lugar dessa minha lista fica aqui o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais. Agora que você já foi e já voltou, né, você já escutou a música do Diário de um Detento e já voltou aqui para continuar assistindo o vídeo, em sétimo lugar eu coloquei um disco de 1972 também, então veja que eu tenho alguns anos que aparecem de maneira recorrente, 72 o mesmo ano lá do Clube da Esquina, e eu estou falando do Transa, do Caetano Veloso, outro disco que também chegou chutando a porta na minha vida, que também alterou muito o modo como eu consumo música, e que também já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Eu fiquei muito impressionado quando eu ouvi esse disco pela primeira vez, principalmente porque o Caetano ele consegue misturar rock com berimbau, com
atabaques enfim. Eu gosto muito dessa mistura que o Caetano faz, eu gosto muito da crueza desse disco, digamos assim. É um disco do qual até hoje, quando eu escuto esse disco, eu fico extremamente impressionado com a qualidade das composições e com a qualidade dos arranjos desse disco. E parece assim, ao mesmo tempo em que ele tem essa qualidade toda, parece que foi tudo muito improvisado ali por conta da liberdade que a gente percebe em cada uma das músicas. Indico aqui Mora na Filosofia, na minha versão favorita, e olha que eu enfim, gosto dessa música em várias outras versões, mas essa gravação eu acho incrível. Indico também Nostalgia, que é, se não me engano, a música que encerra o disco, e tem participação da Ângela Rorô tocando uma gaita lá Bob Dylan. Eu adorei essa música desde que eu ouvi pela primeira vez. Indico You Don't Know Me, que enfim é uma música bem conhecida. E tem uma coisa interessante, porque quando, para quem não sabe, eu fui criado pelos meus avós maternos. E daí teve uma vez que um colega do meu avô, ele chegou com um livrinho, e nesse livrinho tinha uma oração, que era uma oração, tinha várias orações no livro, mas uma dessas orações era uma oração para curar picada de cobra. E essa oração, ela tinha um trecho da oração que dizia saia ladaia, sabatana, ave Maria, não sei o que lá. E esse trecho da oração, ele está presente aqui no Transa do Caetano Veloso, né? Nessa música You Don't Know Me. Então, enfim, se você não sabia disso, ficou sabendo agora. E então, enfim, é uma música da qual eu gosto bastante, mas a minha música favorita do disco, como você já deve saber, é Triste Bahia. Essa música, ela é, na verdade, ela parte de um poema do Gregório de Matos, mas ela vai se desenrolando por uma série de músicas populares da Bahia, músicas de samba de roda e coisas do tipo, e eu acho essa música incrível, 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 incrível. Bom, em sexto lugar eu coloquei aqui um disco de um camarada chamado Pedro Sorongo. Esse disco foi lançado em 1968 e ele se chama Krishnanda. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu tenho, apesar da minha descrença, eu tenho uma ligação muito forte com coisas místicas, e esse disco, desde a capa e o título, ele tem essa aura mística que me chamou a atenção desde o início. E esse foi um dos discos que, assim, toda vez que eu ia para casa do meu pai, ele parava em uma loja de discos, e daí ele falava, você pode escolher o disco que você quiser. E eu sempre ia escolhendo pela capa, né? Tanto que, por exemplo, se você pega ali o Atom Heart Mother do Pink Floyd, foi um disco que eu escolhi, porque eu entrei na loja, vi ali uma vaca no passo e falei, nossa, que coisa incrível, e levei para escutar. E foi isso que aconteceu aqui com o Krishnanda do Pedro Sorongo, que tem uma capa muito interessante, só que aí, veja a sua burrice, né? Era bem naquela época de transição, como eu disse para vocês, do disco para o CD. Ainda existia bastante... Aliás, já existia muita gente consumindo muito mais CD do que disco, mas ainda assim você encontrava discos por R$10, ao contrário de hoje em dia que um disco custa 200, né? Inclusive o Krishnanda, que hoje em dia você não encontra por menos de R$180 ou algo parecido, mas enfim. E daí, nesse dia, eu peguei o Krishnanda e peguei o Cabeça de Dinossauro. E eu fiquei com muita dúvida sobre qual dos dois eu levaria. Eu fiquei naquela coisa, meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora? Só que aí eu olhei pro meu pai e vi que ele estava assim, compelido a me indicar mais o Cabeça de Dinossauro, então eu acabei levando. E hoje em dia eu me arrependo. Não que eu não goste de Cabeça de Dinossauro, mas enfim, eu acho que depois de muito tempo que eu fui ouvir de fato aqui o Krishnanda, e enfim, me gerou uma iluminação repentina quando eu escutei esse disco pela primeira vez. Ele tem uma sonoridade muito diferente de tudo que eu tinha ouvido antes, então ele mistura rock psicodélico com samba, com sons de cítara, com sons de floresta, com sons de animais. Então é um disco muito maluco, e eu indico principalmente Flor de Lótus, Água Viva,
Ritual Negro, que é a primeira música do disco, e Dual. O disco todo ele é um disco muito curto e as músicas elas são muito curtinhas também, então dá para você aproveitar bastante, muito rapidamente, esse disco. Hoje em dia com o Spotify fica tudo mais fácil, né? Então, inclusive eu vou fazer uma playlist, vou deixar linkada lá embaixo, caso você não conheça. Eu sugiro, aliás, para que você conheça os discos aqui que eu for indicando. Mas na época em que eu ouvi o Krishnanda pela primeira vez, não existia ainda Spotify, aquela coisa toda, né? Então foi muito mais difícil para eu conseguir encontrar esse disco para escutar, etc e tal. E daí na semana, nos 15 dias depois, quando eu voltei na loja para comprar o Krishnanda, eu já estava ali pensando, vou comprar. Já não estava mais lá o disco, enfim. Daí muito tempo depois, quando eu fui procurar, falei assim, não, agora eu vou comprar. Já estava uma fortuna, então, quem sabe em um outro momento da minha vida, não é verdade? Muito bem. Aí, em quinto lugar, eu coloquei aqui um disco de 1974. E eu estou falando de um disco, inclusive, que está ali embaixo do Bob Dylan, ao lado da Perry Smith, que é o A Tábua de Esmeralda, do Jorge Benjor. Eu considero esse disco o sucessor espiritual do Krishnanda, que é o disco lá do Pedro Soron que eu mencionei agora há pouco, porque o Pedro Sorongo ele cria uma sonoridade que me parece que é muito bem aproveitada pelo Jorge Benjor e muito bem aproveitada, apropriada e remodelada, digamos assim, pelo Jorge Benjor. Então eu acho a sonoridade dos dois muito parecida. E não apenas isso, né? Tem várias outras coisas que eu também vejo em comum entre esses dois discos, né? O A Tábua de Esmeralda e o Krishnanda, até mesmo pensando, por exemplo, nessa aura meio mística, enfim. Eu costumo dizer que o Jorge Benjor, assim como o Rogério Skylab também, eles são na música mais ou menos aquilo que o Henrique Villamatas e o Borges são na literatura, pensando nesses discursos que se apropriam de outros discursos, né? Desses livros que se apropriam de outros livros, ou aqui neste caso, dessas músicas que se apropriam de outras músicas. Bob Dylan também tem muito disso, né? Então, enfim, eu acabo sempre fazendo essa comparação na minha cabeça. E A Tábua de Esmeralda foi o primeiro disco do Jorge Benjor que eu escutei, e eu me lembro que foi também um frenesi quando eu ouvi esse disco pela primeira vez. E eu me lembro que na época já existia internet, claro, mas não era uma coisa tão democratizada quanto é hoje em dia. Então não era todo mundo que tinha, não sei o que lá. Eu, pelo menos, não tive internet durante muito tempo, né? Nesse período ali dos 10, 11 anos. E daí, eu me lembro que eu pedia para uma tia minha me levar todas as tardes à prefeitura de Campinas, porque lá tem uma biblioteca, e nessa biblioteca, na época, tinha uma enciclopédia, e um dos volumes da enciclopédia tinha lá um verbete relacionado à alquimia, só que você não podia pegar emprestado a enciclopédia. A enciclopédia era um tipo de livro que você tinha que consultar ali mesmo. Então, eu pedia folhas pro rapaz ali que ficava no balcão, e eu ia transcrevendo os verbetes relacionados à alquimia presentes lá naquela enciclopédia. Por que eu estou dizendo isso? Porque A Tábua de Esmeralda é um disco que fala muito sobre essa questão da alquimia, enfim, essa coisa mais mística, essa coisa do hermetismo, que foi outro tema que eu também pesquisei bastante naquela enciclopédia. Foi daí que eu descobri alguns textos, alguns tratados herméticos, esse tipo de texto mais ligado, por exemplo, ao ocultismo. Tudo isso eu devo, em grande parte, ali ao Jorge Benjor com A Tábua de Esmeralda. E eu recomendo principalmente Errar em Manués, Magnólia, O Homem da Gravata Florida, que é uma música que eu achava muito engraçada. Não sei exatamente porquê, mas eu achava engraçada. Mas enfim, e eu indico também a Hermes Trismegisto e Sua Celeste Tábua de Esmeralda, que é uma música que, na verdade, é a transcrição de um texto do Hermes Trismegisto. E daí vem aquilo que eu falei para vocês, que o Jorge Benjor ele se apropria de outros discursos. Pois bem, então aqui, essa música é um exemplo claro disso. Então foi uma música que
Eu achava muito incrível essa maneira com que o Jorge Benjor, ele fazia uma música, não rimava nada com nada, mas ainda assim a sonoridade era tão incrível que parecia que ele estava rimando todas as palavras. Né? Mas enfim, então fica aqui em quinto lugar a Tábua de Esmeralda. Bom, em quarto lugar nessa minha lista, eu coloquei um disco da Maria Bethânia. Ó, que surpresa! O Nicolas colocou um disco da Bethânia nessa lista. Pois é, acredite você ou não. O disco que eu coloquei aqui é o Rosa dos Ventos, de 1971, um disco inclusive que está fazendo 50 anos este ano, e que ele padece do mesmo mal daquele disco Fatal, Gal a Todo Vapor, da Gal Costa, que é o seguinte, ambos os discos são excelentes, assim, a música é muito boa, as interpretações são muito boas, mas a gravação é péssima em ambos os discos. E isso, enfim, eu acho isso uma pena. Hoje em dia eu sei que no YouTube você encontra o show completo do Rosa dos Ventos, da Bethânia, vou deixar certinho lá embaixo, com as músicas que ficaram faltando no disco, porque é um disco todo picotado, as músicas foram colocadas em uma outra ordem, enfim, então é uma pena, a qualidade do áudio também não é das melhores, mas enfim, seria uma grande ideia se alguma gravadora aí, sei lá qual é a gravadora da Bethânia, a Biscoito Fino, se ela conseguisse, sei lá, lançar uma edição comemorativa desse disco e nessa edição colocar algum material extra, porque certamente deve ter, né? Mas enfim, ou remasterizar o áudio, sei lá eu. Então, como eu estava dizendo, esse aqui foi o primeiro disco da Maria Bethânia que eu chamei de meu. Antes eu tinha uma coletânea com vários cantores diferentes, enfim, e tinha uma música da Maria Bethânia que era aquela Brincar de Viver, né? Aí depois eu me lembro que eu ouvi também, acho que na casa da minha mãe, sei lá, uma outra música da Bethânia que era Um Jeito Estúpido de Amar, que está no show do Pássaro Proibido, né? Que é o Pássaro da Manhã, na verdade, o nome do disco, mas enfim. Então eu escutei, essas foram as primeiras músicas da Bethânia que eu escutei, e sempre fiquei ali muito atento àquela voz, etc. E daí um dia eu estava numa dessas lojas e eis que me deparo com o disco do Rosa dos Ventos. E daí, ou como o disco naquela época de transição estava muito desvalorizado, o dinheiro que compraria um CD, eu não me lembro nem qual CD que eu ia comprar no lugar, mas enfim, ao invés de um CD eu podia comprar 2 LPs. E daí foi que eu falei, não, então eu quero aqui. E daí eu comprei o Rosa dos Ventos e comprei também o Nossos Momentos, que é um outro disco da Bethânia com um show maravilhoso. Esse numa gravação bem melhor, enfim. Mas Rosa dos Ventos, voltando aqui, né? Que foi então o primeiro disco da Bethânia que eu peguei e falei, não, esse é meu. E daí o vendedor falou assim, tem outro dela aqui. Pegou. Né? Eu devia ter assim uns 8 anos, então sempre causava espécie nas pessoas quando eu ia em uma loja de discos e falava assim, tem um disco da Bethânia? Tem um disco do Caetano Veloso? Acho que pensavam que eu era louco, talvez tivessem razão. Mas enfim, então foi o primeiro disco assim que eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu fiz, que eu tive até febre no meio do caminho, falei, vamos embora rápido, né? Que a gente tava no shopping. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos embora, eu estou passando mal, não sei o que, blá blá blá. Voltamos para casa. Daí eu coloquei o disco e fiquei extasiado com aquilo. No vídeo, com as indicações de 13 músicas interpretadas por grandes cantoras brasileiras, eu falei que eu acho que a Bethânia ela tem 2 lados na carreira dela. Ela tem um lado mais solar e ela tem um lado mais noturno. Me parece que o Rosa dos Ventos é um disco assim bem noturno da carreira da Bethânia. E esse disco ele foi responsável por me fazer decorar os primeiros trechos de poemas do Fernando Pessoa e os primeiros trechos de textos da Clarice Lispector, sem eu saber ainda na época quem era Fernando Pessoa e quem era Clarice Lispector. Então vocês imaginem qual não foi a minha surpresa quando, anos depois, eu fui ler Clarice pela primeira vez, por exemplo, e fiquei maravilhado porque eu já conhecia aquele trecho por causa do show da Maria Bethânia, né? Então, é um show que foi muito importante porque foi um show que me mostrou essa união entre música e literatura, enfim, que eu acho que são coisas... Esse tipo de abordagem que a Bethânia faz é uma das coisas mais interessantes da nossa música. Então esse disco ele tem, para além desse lado musical, ele tem essa função de me apresentar a esses autores também. Porque eu lembro que depois eu peguei o encarte e fui procurando saber quem eram aqueles nomes que ela estava mencionando ali, quem que era o tal do Fernando Pessoa, quem que era Alberto Caeiro, que na época eu pensava que eram 2 pessoas diferentes, mas enfim.
Então, esse disco da Bethânia, ele tem esse papel muito importante na minha vida como leitor também. Indico dele o poema do Menino Jesus, claro, que é lá a famosa interpretação da Bethânia para o poema do Alberto Caeiro. Indico Assombrações, que é a primeira música do disco, e eu achava aquele início assombroso mesmo, né? Eu achava aquela música muito assim, uma coisa meio estranha, mais ou menos como é estranha também as Janelas Abertas ali do A Tua Presença, que eu falei no vídeo passado. Indico a música que dá título ao disco e ao show, que é A Rosa dos Ventos, em uma interpretação incrível. E indico também uma das últimas faixas do disco, que é o momento em que a Bethânia lê um texto da Clarice Lispector e emenda logo em seguida com o movimento dos barcos do Jades Macalé. E eu acho assim, até hoje quando eu escuto aquilo, assim, eu fico arrepiado da cabeça aos pés, porque é uma interpretação incrível. Eu acho que o texto e a música, eles dialogam muito bem nesse trecho do show. Então, é a música que encerra o CD mesmo. Então, fica aqui a minha recomendação de Rosa dos Ventos, de 71. Em terceiro lugar, coloquei um disco de 73, que também foi outro disco muito impactante para mim, que é o Secos e Molhados, o primeiro da banda, Secos e Molhados. Eu me lembro que a voz do Ney Matogrosso me chamou muito a atenção, aquela coisa que eu não sabia se aquilo era um homem, se aquilo era uma mulher. E quando eu vi o Ney Matogrosso pela primeira vez, assim, uma imagem do Ney Matogrosso, eu fiquei com aquela impressão de que ele não era nem um ser humano, ele era um alienígena, um bicho, sei lá eu. E olha aí a psicodelia de novo, né, com Secos e Molhados. Além da voz, claro, a capa me chamou muita atenção, e a mistura de gêneros que o grupo faz naquele disco também foi muito impactante para mim. Indico Amor, Fala, O Patrão Nosso e principalmente Primavera nos Dentes, que hoje em dia, sabendo de todo o contexto em que o Brasil vivia na época em que o disco foi lançado, em 73, um contexto de repressão da ditadura, etc., Primavera nos Dentes para mim é uma música genial, porque é, sei lá, 4 minutos de uma música instrumental e aquela coisa, e de repente, assim, nos últimos segundos, nos últimos momentos da música, vem uma mensagem tão impactante quanto aquela. Então, fica aqui a minha recomendação. Se você não escutou Primavera nos Dentes, vá lá escutar, depois você volta aqui. Aí, em segundo lugar, nessa lista de indicações, agora que você já voltou, depois de ter ouvido Primavera nos Dentes, coloquei aqui, já que nós estamos novamente no campo psicodélico, Os Mutantes, de 1968, primeiro disco dos Mutantes. Assim como a voz do Ney Matogrosso me chamou muita atenção, a voz da Rita Lee também foi outra coisa que me deixou apaixonado. Inclusive, um dos primeiros momentos assim que eu falei, meu Deus do céu, foi quando eu vi a Rita Lee em um primeiro momento. Eu não tinha associado, porque eu já conhecia a carreira solo da Rita Lee, né? Então já gostava das músicas dela, etc, etc, etc. Inclusive nos primeiros discos que eu ganhei foi um disco da Rita Lee. Enquanto as outras crianças ganhavam um disco da Xuxa, sei lá, eu ganhei o disco da Rita Lee. Aquele que tem uma capa meio rosa, mas enfim. E daí então eu já era apaixonado pela Rita Lee. Eu gostava muito das músicas dela, principalmente aquela Doce Vampiro. Mas aí... Porque é engraçado, né? As músicas da Rita Lee, por mais que elas tenham um teor muito assim adulto, sensual, etc., por outro lado, o modo como ela canta é um modo assim que lembra muito músicas infantis. Pelo menos na minha cabeça isso faz sentido. Não sei se vocês concordam comigo, mas enfim. Então, eu já era apaixonado pela Rita Lee, ouvi a voz dela nos Mutantes, mas eu não associei uma coisa com a outra, veja só vocês. Depois de muito tempo que eu fiquei sabendo que Rita Lee era aquela mesma dos Mutantes. Então foi uma coisa assim que me chamou muito, me deixou muito embasbacado quando eu descobri que na verdade eram a mesma pessoa. Eu sempre, logo de início, eu dizia que esse disco ele parecia um disco meio assombrado, principalmente por conta dos efeitos que eles colocaram nas músicas, né? Assombrado assim, porque é um disco cheio de ecos, etc, etc, etc. Indico daqui A Minha Menina, do Jorge Benjor, né? Então, enfim, tem aí um ponto de contato. Baby, que é uma composição do Caetano Veloso e que aparece aqui nesse disco, eu acho essa versão maravilhosa. Indico também Tempo no Tempo, que é outra música que eu acho incrível. E claro, Panis et Circenses,
que talvez seja, essa daqui entra também para aquela lista de músicas que eu ficava ouvindo repetidamente durante muito tempo, em um certo momento ali da minha vida. Mas enfim, então, segundo lugar, Os Mutantes de 68. Em primeiro lugar, eu vou roubar aqui e vou indicar um disco que o disco é de 1988, mas na verdade ele reúne os 3 primeiros discos do João Gilberto que foram lançados lá pela Odeon, né, que é o Chega de Saudade, de 1959, o Amor, o Sorriso e a Flor, de 1960, e o João Gilberto, de 1961. O nome desse disco que reúne os 3 e que foi lançado em 1988 é O Mito. Eu não sei nem se encontra ele muito fácil em serviços de streaming, mas enfim, tipo sei lá, no Spotify, etc, etc. Mas se você se deparar com esse disco, ouça-o com atenção. E eu resolvi indicar esse disco porque ele foi o disco que me apresentou ao João Gilberto, e eu fiquei muito comovido com aquele... O João Gilberto ele não é um artista fácil de se ouvir, eu confesso. Mas ao mesmo tempo eu ficava muito comovido ao perceber como que só com um violão dava para o cara fazer tanta coisa. Eu achava aquilo assim fenomenal. Às vezes, né, só com um violão. Vocês entenderam, acho que eu quis dizer, né? Mas enfim. Então eu achava assim aquilo fenomenal. Aquela simplicidade que ao mesmo tempo não era simples. Eu achava incrível mesmo. Sempre gostei do João Gilberto, acho que principalmente por conta desse disco aqui, que é um disco que me parece que é o melhor para quem quer começar a ouvir melhor o João Gilberto. Dele indico O Pato, que é uma música que eu achava muito legal na época, então eu tenho esse apego com ela. Indico também Esse Seu Olhar e indico Chega de Saudade, que é uma música maravilhosa. Enfim, a gente está em uma época da história do Brasil em que a gente tem um discurso nacionalista, mas ao mesmo tempo um discurso que menospreza tudo aquilo que a gente tem de melhor. Né? E não só um discurso, mas também uma série de ações que, enfim, visam acabar com a saúde pública, visam acabar com a nossa cultura, visam acabar com a nossa educação, visam acabar com a nossa pesquisa, né? Enfim, e eu acho que isso pode não ter consequências imediatas, por exemplo, acabar com a pesquisa, mas em algum momento essa conta vai ser cobrada de uma maneira ou de outra. Então, tudo isso me deixa muito triste e muito revoltado por ver essa desvalorização do que é nosso convivendo no mesmo meio de pessoas que se dizem tão patriotas e tão nacionalistas, etc, etc. Então, assim, eu entendo que hoje em dia não é um bom momento para você se dizer brasileiro. Eu entendo muito bem disso. Eu fico muito triste com os rumos que as coisas tomaram, mas quando eu escuto o João Gilberto, principalmente o João Gilberto, quando eu escuto todos eles dessa lista aqui, mas principalmente quando eu escuto o João Gilberto, vem aquele orgulho de novo, sabe assim, a gente tinha tanto para dar certo, parece, mas aí as coisas saíram um pouco do lugar, mas não tem problema, eu acho que o Brasil é assim mesmo, a gente sai do lugar um pouquinho, mas aí depois as coisas, elas vão se arrumando de uma maneira ou de outra. Eu só espero que essa arrumação comece logo, né? Mas enfim, enquanto ela não acontece, para você aí que quer ter um pouquinho mais de orgulho de ser brasileiro, ouça aqui o Mito do João Gilberto e ouça também os outros 13 discos que eu indiquei. Como eu disse, eu vou fazer uma playlist certinho e vou deixar linkada lá embaixo. Deixe lá embaixo nos comentários as suas indicações. E é isso. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.